Muito boa tarde aos nossos painelistas deste programa especial do Saída de Emergência, que celebra os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida, se não a mais importante, mas uma das mais importantes normas ordinárias da história brasileira, pelo seu papel na transformação dos costumes, dos hábitos e das relações de direito privado no que se refere aos vínculos entre fornecedores e consumidores. É com muita honra e de muita satisfação que agradeço aos painelistas por sua presença e inicio o nosso programa com a primeira rodada, com a presença do nosso senador Fernando Collor de Mello, e ex-presidente da República, responsável pela sanção do Código de Defesa do Consumidor e por esse papel histórico no ano de 1990, que não se resumiu a esse código, mas também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Presidente Fernando Collor, muito obrigado, é uma honra tê-lo conosco e quero iniciar lhe perguntando e pedindo-lhe, na verdade, que nos narre as circunstâncias que antecederam o nascimento do Código de Defesa do Consumidor, quais são suas lembranças daquele período, como era o Brasil antes do CDC e o que o CDC representou para o Brasil após a sua sanção. Muito obrigado, presidente Collor, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar participando de um debate, de uma conversa, de um bate-papo sobre um tema tão importante quanto os 30 anos da sanção do Código de Defesa do Consumidor. O Código realmente foi inovador sobre todos os aspectos, porque antes do Código havia uma relação de fiscalização e punição permanente na relação entre fornecedores e consumidores. O Código quebrou esse paradigma e procurou harmonizar essas relações, fazer com que essas relações fossem mais harmônicas e mais fáceis nas relações entre os fornecedores e os consumidores, nas demandas que, sobretudo, os consumidores sempre faziam em função do prazo de entrega, em prazo equivocado, as especificações de forma equivocada também. Enfim, o fato é que melhorou bastante essas relações, embora persistam ainda animosidades sérias e graves nas relações entre um e outro. Isso nós precisamos ir corrigindo na medida do possível para evitar essa judicialização, porque foi um dos objetivos do Código, que inspirou a criação do Código, foi evitar essa judicialização. Foi um período de muito debate, estava isso previsto nas disposições transitórias da Constituição de 1988, num dos seus artigos, que previa isso. Foi uma proposta de autoria do senador Jutaí Magalhães, a que eu quero render post-mortem as minhas homenagens e o meu agradecimento pelo grande trabalho que ele realizou nesse diálogo com o Executivo para nós construirmos em conjunto um texto que pudesse ser factível e aprovado pelo Congresso Nacional, e isso foi conquistado e finalmente foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor, que tem diante de si também agora grandes desafios, porque de lá para cá essas relações que antes eram meramente comerciais pelo sistema tradicional, hoje tem o sistema do e-commerce. E agora, com a vinda do 5G, isso aí com a internet das coisas, isso vai sofisticar de tal maneira essas relações que vai ser necessário uma atualização e um aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor. E isso é um desafio muito grande que teremos pela frente. Até mesmo para saber, por exemplo, com o e-commerce e com esse fluxo de produtos estrangeiros que estão chegando por essa via, e agora, adicionalmente, repito, com a questão do 5G, com a vinda do 5G, isso precisamos estabelecer qual a medida a quem recorrer em última instância se algum problema tiver que ser judicializado. A que justiça isso estará submetido? Se é a justiça do país que está fornecendo esse produto ou a justiça do Brasil que está adquirindo, o brasileiro que está adquirindo esse produto. Então, são aperfeiçoamentos e atualizações que serão necessários e que será um novo desafio, será uma nova etapa
para que nós possamos ter um Código de Defesa do Consumidor realmente atendendo os interesses da maioria dos consumidores e também dos seus fornecedores. Presidente Collor, no embalo da sua fala, eu pediria que o senhor comentasse muito rapidamente sobre um aspecto. Quando o Código foi sancionado, qual era a impressão geral naquele momento? Nós temos uma expressão no Brasil, que já saiu até do meio jurídico e caiu na fala popular: existem leis que pegam e leis que não pegam. Em 1990, a expectativa era que o Código fosse uma lei eficaz, efetivamente, que conseguisse sair do papel, ou, pelas suas lembranças daquele período, havia uma certa uma expectativa um tanto quanto cética quanto ao Código. Isso é uma informação muito importante para quem nos acompanha 30 anos depois. Havia muitas dúvidas. Inclusive, um debate se travou no âmbito do Congresso Nacional e fora do Congresso Nacional sobre essa lei. Muitos levando-a na brincadeira, né? No sentido de dizer, isso é uma lei que não vai pegar. Imagina como é que a gente vai agora fazer a relação ser amigável entre o fornecedor e o consumidor final, enfim. E por trás também uma disputa muito grande, sobretudo pelo lado dos fornecedores, que não queriam nenhuma lei que os submetesse a uma relação que estivesse pautada no sentido de dar mais razão à parte vulnerável da relação, que são os consumidores. Então, sem dúvida nenhuma, a vulnerabilidade maior nessa relação era da parte dos consumidores. Então, os fornecedores não tinham muito interesse na aprovação desse código e também colocavam água no moinho daqueles que diziam que era uma lei que não ia pegar, que não ia dar certo, que não ia conseguir resolver os problemas nesse relacionamento. Mas, enfim, valeu, permaneceu o debate e prevaleceu, melhor dizendo, o bom senso. E, afinal, foi aprovado a despeito dessas reações contrárias que nós realmente tivemos que enfrentar naquela oportunidade, de acordo com o que você vem colocando. Muito bem, presidente. Eu recupero aqui uma fala sua, que foi um discurso quando o senhor recebeu a medalha Ulisses Guimarães, e disse que a Constituição era uma obra jurídica densa, mas inacabada. Estamos falando de um discurso proferido há pouquíssimo tempo. E ele bem que poderia ter sido proferido em 1990. O senhor teve um papel fundamental naquele período muito turbulento, após a entrada em vigor da Constituição, da nossa democracia, que nesse discurso recente o senhor disse que ela estava consolidada. Mas quem viveu aquela época sabe que em 1990 não era uma obra consolidada, a nossa democracia estava em formação, e o senhor contribuiu muito para que essa democracia hoje fosse consolidada. Mas a partir desse seu discurso, eu quero lhe pedir que se manifeste sobre esse aspecto. O senhor teve um trabalho importantíssimo, especialmente no ano de 1990. Não podemos esquecer o regime jurídico único, que também é uma obra sua, uma obra legislativa do seu governo. De uma crítica que o senhor sempre fez. Era necessário que a Constituição fosse regulamentada. E, nesse sentido, em que medida o Código de Defesa do Consumidor teve um papel relevante nesse esforço, que foi até simbólico, de demonstrar que, sem regulamentação, na prática, nós não tínhamos Constituição? Eu queria realmente ouvi-lo quanto a esse cenário de um papel complementar da legislação ordinária aos desígnios do Constituinte de 87, 88, com essa obra jurídica consistente, mas inacabada, que é a Constituição de 88. Realmente, o trabalho dos constituintes em 1988 foi um trabalho muito árduo, muito difícil e muito apressado. Nós precisamos nos lembrar que houve a constituição da Comissão de Sistematização, a formação da Comissão de Sistematização, que era um grupo de parlamentares já com a Assembleia Nacional Constituinte instalada, que iria apresentar, vamos dizer assim, um anteprojeto do que seria do que poderia vir a ser a Constituição aprovada. Esse trabalho da Comissão de Sistematização saiu com um regime parlamentarista, mudança do sistema de governo, de presidencialista para
parlamentarista. Mandato passou de 6 anos para 4 anos, e inclusive veio aí a introdução da medida provisória, que é um instrumento tipicamente do sistema parlamentarista. Isso foi ao plenário da Assembleia Nacional Constituinte, ele reunido plenamente, e aí caiu o sistema parlamentarista, voltou o presidencialismo, de 6 anos não passou para 4, ficou em 5 anos, como nós sabemos, e a medida provisória ficou ali incrustada como uma herança do sistema parlamentarista, o que dá hoje ao presidente da República, nesse presidencialismo de coalizão, que eu costumo chamar a carroça do sistema político brasileiro, poderes extraordinários, muito mais fortes, muito mais abrangentes do que aquele que se autoconcedeu o regime militar com a edição dos decretos-leis continuamente. A medida provisória é muito mais forte do que os antigos decretos-leis. E, naturalmente, eu dizia inacabada, porque na pressa de se realizar, de se concluir os trabalhos, vários artigos ainda estão lá necessitando da sua regulamentação. Várias questões que não chegavam a um acordo para se colocar no texto da Constituição se colocou nos atos das disposições transitórias, dentre elas o artigo que deu ao Código de Defesa do Consumidor. Então, há muito que se regulamentar ainda na Constituição. E não somente se regulamentar, como também se adaptar à nossa Constituição a esses novos tempos. Nós temos agora uma adaptação feita emergencialmente, não é? Com essa questão da pandemia, aqui já citada, em que nós temos muitas preocupações. Foram votadas 2 PECs, o Senado como a Câmara também, pelo que eu conheço, até onde eu conheço, tiveram muitas restrições de analisar, de deliberar sobre essas propostas de emenda à Constituição num período de pandemia, mas dizendo que, por ser um período excepcional, medidas excepcionais. E me parece que 2 ou 3 propostas de emenda constitucional foram aprovadas. Então, a regulamentação de diversos artigos que ainda estão aí necessitando de serem efetivadas é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, e é preciso que nós, parlamentares, nos debrucemos sobre isso para, com essa regulamentação, com essa execução da regulamentação, nós possamos também, aos poucos, adaptá-la a esses novos momentos que nós estamos vivendo, tirando daí a questão da pandemia, mas vivenciando nesse novo mundo com o qual nós estamos nos defrontando, porque esse novo mundo digital, esse novo mundo da internet das coisas, da inteligência artificial, da tecnologia 5G que vai chegar, vai afetar também, não é somente o Código de Defesa do Consumidor, as relações de fornecedores e consumidores, mas vai afetar a vida de cada um de nós, na medida que entra e afeta um princípio basilar da Constituição, uma regra de ouro da Constituição, que é a garantia dos direitos fundamentais da pessoa. Então, os direitos da pessoa, a liberdade de expressão, outra regra de ouro. Até onde esse novo mundo que se descortina diante de nós e a necessidade de regulamentá-lo e trazê-lo para, de qualquer maneira, ter uma regência sobre a sua vigência, como isso vai afetar o dia a dia e o cotidiano das pessoas ao isso infringir, em alguns pontos, em alguns momentos, melhor dizendo, pontos fundamentais da garantia dos direitos fundamentais da pessoa. Então, enfim, é um espectro muito amplo que eu julgo que agora vem adicionar a necessidade dessa regulamentação, dessa adaptação, dessa atualização da nossa Constituição de 88. Presidente, eu sei que o senhor tem um compromisso na sequência e evidentemente, se tiver que nos deixar, estamos absolutamente contemplados com a sua participação e o agradecimento já se faz de logo, né? Muito obrigado. E eu quero lhe formular aqui uma pergunta complementar e, na verdade, dirigida à professora Roberta Dense, mas eu não poderia deixar de ouvi-la, ainda que fosse por alguns minutos. A professora Roberta, eu quero que ela fale sobre um aspecto que é intrigante, talvez. Liberalismo econômico e político
e defesa do consumidor. São conceitos antípodas ou conceitos compatíveis? Convergentes. E nessa chave, ele pediria, presidente, que falasse logo, porque o senhor editou o Código em 1990. O Muro de Berlim havia caído, a União Soviética estava em vias de ser dissolvida, e era um mundo dito, à época, neoliberal. Toda a América Latina, Thatcher no Reino Unido, Reagan, Bush nos Estados Unidos, havia um movimento de um liberalismo econômico e político em todo o mundo. Portanto, aprovar um Código de Defesa do Consumidor naquele período não seria algo contraditório com aquele momento? Isso é uma pergunta intrigante que eu lhe faço agora, e, na sequência, já peço a Roberta que comente sobre os dias de hoje, 2020, pandemia, intervenção econômica no Estado para salvar as economias mundiais. Por favor, no meu entender, professor, são absolutamente convergentes, porque o Código de Defesa do Consumidor, em nenhum momento, ele entra na liberdade de qualquer natureza que seja na relação de consumo. Ele apenas normatiza, orienta. É uma forma de se, como o princípio básico, né, de se proteger dos hipossuficientes nessa relação. O hipossuficiente, sem dúvida nenhuma, é o consumidor. Então, isso faz parte da regulação que cabe a um processo liberal também implantar. Então, eles são convergentes, não são antípodas, não são conflitantes em momento nenhum. No meu entender, o Código de Defesa do Consumidor demonstra isso muito claramente. Não há essa... Em alguns, realmente, essa é uma discussão que vem desde aquele de priscas eras, né, em que se coloca, não, isso é uma intervenção do Estado, é uma intervenção da liberdade econômica, enfim, mas absolutamente não é intervenção na liberdade econômica. É apenas a normatização das liberdades até onde elas podem ir, dentro desse velho questão do direito. A liberdade econômica do outro começa, a liberdade minha termina quando começa a liberdade do outro. Então, isso faz parte do princípio liberal, faz parte do ideário liberal, e eu não vejo portanto, nenhum problema de dificuldade de conciliação. Ao contrário, só vejo convergência nesses fatores. E, portanto, presidente, muito obrigado. Foi uma grande honra tê-lo conosco, enriqueceu muito o nosso debate e permitiu contar um pouco da história do CDC a partir, eu gosto muito dessa sua expressão, não por quem conta, mas por quem faz a história. Muito obrigado, professor Otávio. Foi uma honra participar dessa conversa, desse debate, ao lado de tão ilustres painelistas, a quem gostaria de cumprimentar a todos, rendendo as minhas homenagens a cada um. E muito obrigado mais uma vez ao professor Otávio pelo convite, ao doutor Márcio Schaer. Muito obrigado também pela lembrança do meu nome para participar desse momento. Uma boa tarde para todos e me desculpem, mas é que eu tenho essa outra live agora às 16 horas e por isso tenho que me despedir antecipadamente. Muito obrigado. Até breve, presidente. Muito obrigado. Até breve, se Deus quiser.